urgente. Trump decidiu o destino de Donbás. Erdogan fez uma declaração dura a Putin, bem na cara dele. As forças armadas da Ucrânia estão pressionando a Rússia. A balística e os drones ucranianos falaram a linguagem do poder de fogo. A Europa foi all-in e a Espanha teve coragem de ser a primeira a fazer isso. O exército do Kremlin passou vergonha diante do mundo inteiro. Um grupo de bêbados perto de Pokrovsk, vídeo chocante. O ditador aumenta o volume da propaganda. O general Gerasimov trocou o exército por um "vocês vão se surpreender". Tudo isso no nosso programa Ponto Infernal. O destino da Ucrânia está sendo decidido de forma tensa, uma chance para a paz. Trump preparou uma bomba que pode explodir a qualquer momento. Uau, isso é uma armadilha para o Kremlin. Tudo mudou depois da visita de Zelensky à Turquia. Erdogan disse isso a Putin na frente de todas. Os primeiros detalhes das negociações que podem virar tudo de cabeça para baixo. A contagem regressiva foi iniciada. Será que a paz está realmente ao alcance das mãos? Mais sobre isso na próxima matéria. A paz está mais próxima do que nunca. A Casa Branca espera que um acordo quadro para o fim da guerra entre a Rússia e a Ucrânia seja alcançado por todas as partes até o final do mês e, nas condições mais favoráveis, até mesmo já no final desta semana, segundo informa o Jornal Político. No entanto, é bem possível que essa paz não satisfaça nem a Ucrânia nem a Europa e apenas dê à Rússia tempo para se preparar para o próximo ataque. A publicação Axios, citando fontes anônimas, afirma que, enquanto a Ucrânia enfrentava o escândalo de corrupção chamado Mindishgate e se desenrolava uma crise política, os Estados Unidos e a Rússia prepararam seu próprio plano de paz e fizeram isso em segredo não apenas da administração de Zelensky, mas também dos parceiros ocidentais. Segundo fontes do Axios, os 28 pontos do plano podem ser divididos em 4 direções principais. Paz na Ucrânia, garantias de segurança, segurança na Europa e as futuras relações dos Estados Unidos com a Rússia e a Ucrânia. No momento, não está claro como o plano propõe resolver as questões controversas. Como, por exemplo, o controle sobre os territórios no leste da Ucrânia, onde as tropas russas avançam lentamente, mas ainda controlam muito menos terras do que o Kremlin exigia. Segundo o Axios, por trás desses quase 30 pontos estão encontros do enviado especial Steve Witkoff e do representante do Kremlin, Kirill Dmitriev. Supostamente, os dois realizaram negociações intensas em Miami no final de outubro. O próprio Dmitriev confirmou isso aos jornalistas e declarou que, em Moscou, sentem que a posição russa realmente foi ouvida. Dmitriev disse ao Axios que a ideia principal é pegar os princípios sobre os quais Trump e o presidente russo Vladimir Putin concordaram no Alasca em agosto e preparar uma proposta para resolver o conflito na Ucrânia, além de restaurar as relações entre os EUA e a Rússia e levar em consideração as preocupações de segurança da Rússia. Na verdade, trata-se de uma estrutura muito mais ampla, que basicamente levanta a questão: como podemos finalmente garantir uma segurança duradoura na Europa, e não apenas na Ucrânia? Disse ele. O que exatamente foi acordado entre os russos e os americanos continua sendo um mistério. Mas no Kremlin, tanto antes quanto depois do encontro entre Putin e Trump no Alasca, eles não esconderam seus apetites. Suas exigências não diferem do plano original. Moscou, como antes, e isso foi dito por Lavrov, quer controlar o governo, a igreja, a mídia e o status da língua russa como oficial, além da desmilitarização e do status de neutralidade da Ucrânia. São 28 pontos, agrupados em 4 grupos que se escondem atrás de nomes bastante favoráveis, tipo garantias de segurança, estabilidade para a Europa e por aí vai. Mas, bom, no fim das contas, o que Dmitriev e Litkov podem desenvolver? Bom, acho que essa é uma pergunta bastante retórica. Talvez, de fato, os Estados Unidos achem que estão próximos de algum tipo de acordo. Mas para nós é importante que, como sempre, eles discutem esses acordos sem a Ucrânia e, como sempre, tentam colocar a Ucrânia diante de um fantasma. A Político e a agência Reuters informam que uma delegação americana chegou secretamente à Ucrânia. Trump enviou para Kiev o ministro do Exército, Dan Driscoll, amigo do vice-presidente Jay Divins, da Faculdade de Direito de Yale, que se tornou uma figura-chave no Pentágono. Alega-se que ele não só irá estudar os desenvolvimentos ucranianos na área de drones, mas também promover os interesses de Trump. Anunciar, o mais rápido possível, o fim da sua já 9ª guerra. O encontro de Volodymyr Zelensky com os americanos deve acontecer após seu retorno à Ucrânia. Na quarta-feira, o presidente visitou Ankara, onde planejava se encontrar com Witkoff, mas ele cancelou a viagem à Turquia.
O plano de Vitkov e Dmitriev, que estão tentando fazer com que os ucranianos aceitem, está sendo ativamente discutido em meio à crise política em Kiev, com exigências de renúncia de ministros e formação de um novo governo. Em meio à potencial redistribuição de influência e cargos, a Rússia voltou a atacar barbaramente as cidades ucranianas. Só em Ternópil, o número de mortos chegou a quase 30 e o de feridos a quase 100. Urgentemente, ataques de drones ucranianos atingiram um novo patamar. As forças armadas da Ucrânia estão tirando dos ocupantes a última esperança de tranquilidade. Drones e mísseis balísticos ucranianos ferem a grandeza da Rússia. O sistema de defesa aérea em Moscou e Leningrado parou de funcionar. Nossas ações rápidas aconteceram em um piscar de olhos. Os atacaques encurralaram Putin e desligaram os interruptores de luz, apagando o coração da Rússia. Que outras surpresas explosivas as forças armadas da Ucrânia prepararam para o inimigo? Sobre isso, em instante. Drones ucranianos de longo alcance estão cortando a luz no Donbás ocupado. Carreguem os celulares. Pelo visto, eles decidiram cortar nossa luz. Em todo lugar. Já contei mais de 30. E mísseis de cruzeiro ucranianos estão parando a venda de petróleo russo no porto de Novorossiysk. A indústria de defesa ucraniana está se desenvolvendo rapidamente. Kiev está aumentando sua capacidade de realizar ataques no interior do território russo. Aqui em Belgorod não tem luz em lugar nenhum, absolutamente em toda a cidade. O único argumento em qualquer negociação ou acordo com o agressor é um exército ucraniano forte e a própria produção em larga escala de meios de destruição para desocupação. Para de alguma forma colocar esta guerra em uma situação de impasse, é preciso aprender não só a repelir os ataques do inimigo na linha de frente, mas também atingir sua logística e sua aviação. Por isso, é necessário atacar as empresas do complexo militar industrial e o sistema energético da Rússia. Para ataques contra alvos militares dos invasores em territórios ocupados, assim como nas regiões fronteiriças da Rússia, são usados principalmente drones kamikaze e drones de ataque a jato Bars, Polyanitsa, Peklo, FP-1, FP-2 e Litling. Os volumes de produção de drones de ataque na Ucrânia são tais que a Rússia, em particular Moscou, é visitada quase todos os dias por centenas de drones. Essas duas cidades, que são as mais protegidas pelos sistemas de defesa antiaérea da Federação Russa, como Moscou e Leningrado, recebiam ataques todas as noites. Pode chegar lá e eu diria que eu realmente gostaria, digamos assim, que isso acontecesse de forma sistemática. Além dos drones, a Ucrânia estabeleceu a produção de seus próprios mísseis de cruzeiro. Estamos falando do Neptune de longo alcance, com alcance aumentado para até 1.000 km e uma ogiva de cerca de 260 kg. E claro, o Flamengo, com alcance de até 3.000 km e uma ogiva de 1.000 kg. Claro, a ogiva de um míssil moderno de cruzeiro geralmente pesa 450, no máximo 500 quilos. Como regra, quase todos os mísseis têm 450 quilos, o que significa ter uma ogiva de 1 tonelada. Quando atinge um alvo, por exemplo, uma instalação industrial, 2 desses mísseis deixam ela completamente fora de operação por pelo menos 1 ano. Ou seja, só uma cratera vai ter uns 20 metros de diâmetro. Às vezes, armas dos aliados ocidentais da Ucrânia também são usadas em ataques contra alvos militares. Mísseis britânico-franceses Storm Shadow, assim como os americanos Atacams, com os quais as forças armadas da Ucrânia atacaram Voronezh recentemente. Galera, estão bombardeando a gente. Ultimamente, alvos da infraestrutura energética da Rússia têm sido cada vez mais atingidos pelos ataques das forças armadas da Ucrânia. Ao cortar o fornecimento de energia para os ucranianos, Putin também está condenando os russos a um bloqueio. Levando em consideração as características climáticas da Federação Russa e as características táticas e técnicas da Ucrânia, a Federação Russa prevê um inverno rigoroso, tanto literal quanto figurativamente. Em primeiro lugar, isso afeta as usinas termoelétricas e outras grandes instalações de energia que sustentam a vida nas grandes cidades russas.
Os europeus surpreenderam as forças armadas da Ucrânia e a Espanha fez o mundo inteiro prender respiração. A aliada está destinando milhões de euros. Isso você precisa ver. Mega armas estão sendo preparadas para os militares ucranianos neste exato momento. A Ucrânia está recebendo aquilo que lhe dá vantagem, tanto na linha de frente quanto no céu. Madrid está ativando o modo turbo de apoio e agora Putin tem motivos para temer. Os primeiros detalhes na reportagem a seguir. A Espanha planeja destinar à Ucrânia um novo pacote de ajuda no valor de 817 milhões de euros. Ele deve ser aprovado dentro de um mês, informou o primeiro-ministro Pedro Sánchez. Somos um aliado do segundo país. E para nós é uma grande honra receber Zelensky no Palácio de Moncloa e, de forma ampla, transmitir nosso carinho pelo povo ucraniano e pelo governo da Ucrânia. Quando, em 2023, a Ucrânia precisava de sistemas de mísseis antiaéreos, houve negociações e discussões sobre quem forneceria o quê. Os espanhóis foram os primeiros a nos fornecer o sistema de defesa antiaérea Rock americano, antigo, que estava armazenado há tempos. E o Rock, inclusive o espanhol, acabou demonstrando uma eficácia muito alta. Essa ajuda prevê 300 milhões de euros no âmbito do cumprimento do Acordo de Segurança, 100 milhões de euros pelo instrumento PEO para a compra de armas para a Ucrânia por países da OTAN nos Estados Unidos e 215 milhões de euros pelo instrumento SSAF para a aquisição de equipamentos de combate a drones, radares e tecnologia. Os Estados Unidos não ajudam mais a Ucrânia. Os EUA estão prontos para vender armas aos países europeus. No âmbito, de maneira geral, em diferentes contextos. Da cooperação, a Espanha vai comprar 40 mísseis para os sistemas de defesa aérea Airestia, que são escassos para a Ucrânia durante o período de inverno. A quantidade, bem, em alguns parâmetros qualitativos, dos produtos fabricados pelos espanhóis para as Forças Armadas diminuiu nas últimas décadas, mas isso é uma tendência geral europeia. Também foi anunciada uma cooperação abrangente do nosso país com os espanhóis na área de defesa antiaérea. Em Madrid, foram assinados 5 documentos bilaterais, incluindo um memorando de entendimento sobre cooperação industrial na área de segurança e defesa entre empresas espanholas e ucranianas. Os espanhóis podem não ser tão barulhentos quanto algumas outras pessoas, mas eles ajudam bastante, especialmente quando são solicitados a colaborar. O presidente Volodymyr Zelensky, durante sua visita, agradeceu à Espanha pelo apoio à Ucrânia diante da agressão russa. Em particular, pela ajuda militar que tem sido fornecida desde o início da invasão em grande escala. Urgente, a mão de Putin alcançou até os blogueiros Zé. O ditador está fechando as torneiras da verdade, todos devem ficar em silêncio. Não há fracassos na linha de frente, o exército está armado até os dentes. Era isso que o ditador queria ouvir. No entanto, a situação saiu do controle em todas as frentes. Choque, a tia Laudinov está novamente em evidência. O regime do Kremlin está indo atrás de todos, sem exceção. Será que, no final das contas, Putin conseguirá restabelecer um canal de propaganda favorável a ele? Sobre isso, instantes. Até mesmo no Ocidente, já se escreve que o regime de Putin começou a caçar seus próprios blogueiros. Foi com esse título que saiu a matéria do The Telegraph. No entanto, os detalhes internos se mostraram muito mais profundos. Resumindo, o conflito aconteceu entre aqueles que falam sobre a situação na linha de frente como ela realmente é e seus opositores. Os apoiadores da vitória, cujas publicações sobre a linha de frente sempre mostram que tudo está bem e que a Rússia está avançando em todos os lugares. Nós demos a todos alguns dias, a todos que ainda têm, como dizem, um pouco de juízo, para remover toda a sujeira de seus canais e, bem, pedir desculpas pelo que já escreveram. Aqueles que não fizerem isso, dissemos que, claro, vamos destruí-los no campo jurídico, através de processos criminais, para que cada um receba o que merece. Porque isso não pode continuar assim. O general checheno Laudinov assumiu, de forma não oficial, a liderança de todos que, pelo menos de vez em quando, contam a verdade sobre a guerra. Eles glorificam o Akhmat, recrutam novos voluntários e até arrecadam dinheiro para as unidades.
No entanto, por causa de suas críticas, eles acabaram se tornando inimigos do regime. O representante mais notório deles foi Igor Strelkov-Girkin. O que aconteceu com ele, todo mundo já sabe. Ele está atrás das grades. Entre as vítimas recentes estão Roman Lyokin, Tatiana Montian e Oksana Kobeleva. E quem foi para cima deles foi o chefe do grupo pró-governo Z, Vladimir Solovyov, junto com outros autores menores de canais que fazem parte da sua rede. Amigos, me desculpem, mas eu tô num estado de leve fúria. Mas todo o trabalho ativo de obrigar a contar só histórias de vitória na internet desmoronou assim que Solovyov e companhia decidiram atacar o próprio Alaudinov. Solovyov imediatamente se desvinculou dos seus próprios combatentes. Mas a situação não terminou aí. Alaudinov declarou que toda a rede enfrentaria ou a prisão ou teria que se arrepender. E parte da rede foi pedir desculpas. Um dos primeiros a fazer isso foi um segurança famoso em certos círculos, sempre apoiando cada ataque de Solovyov contra os correspondentes de guerra e arrecadadores, Ilya Remezlov. Ele foi pedir desculpas ao Kalodinov, cabisbaixo. Queria pedir a todos os outros que ainda continuam participando do conflito, que continuam incitando o ódio, semeando discórdia, especialmente tentando atacar os militares, parem de fazer isso imediatamente, porque eu tenho informações absolutamente precisas de que já estão sendo tomadas certas medidas contra vocês, e ninguém, independentemente do seu status, proteção, conexões, nada disso vai ajudar vocês. Concorda que isso parece muito com aqueles pedidos clássicos de desculpas na internet, quando alguém na Rússia cruza o caminho dos homens de Kadyrov? Ao mesmo tempo, o próprio Solovyov decidiu não levar as coisas ao extremo. No dia seguinte, ele se desfez em elogios ao comandante checheno. Apit Aronovich Ludinov, tenente-general, herói da Rússia, herói da Chechênia, herói da TNR e da LNR, e se ainda não for, deveria ser. Um brilhante general russo, um pensador religioso notável, uma pessoa de uma integridade fenomenal, especialmente meu grande amigo. E isso, ao que parece, neste momento ajudou o rei da propaganda Zed a se manter no trono. Pelo menos, por enquanto. A principal mensagem do próximo vídeo de Ludinov não foi a retaliação, mas a reconciliação entre as partes. É verdade, não sem uma insinuação de que, se os ataques dos comparsas de Solovyov não pararem, eles com certeza não vão sair impunes. Não vai passar em branco. As equipes que vão levar nosso país à nossa vitória comum precisam se unir já, com urgência e determinação, pois só assim conseguiremos avançar juntos rumo ao nosso objetivo. E chega dessas conversas repetitivas, desse papo furado que não leva a lugar nenhum. Agora é o momento de agir com responsabilidade e união para garantir que nossos esforços realmente façam a diferença. A única propagandista pró-governo que não se intimidou com as ameaças de Atashka Akimat foi Anastasia Mironova. Ela publicou mais um post. Enquanto tenta nos ensinar a viver, o comandante checheno ainda está na condição de acusado em um caso de tentativa de fraude. O caso está descrito na internet. É o mesmo caso em que o ex-promotor Fediarov ofereceu 1 milhão para resolver a questão com os agentes de segurança. O caso não foi encerrado. Mas provavelmente os dias de Nasty em liberdade já estão contados, pois ela perdeu o apoio de Solovyov. Como os homens de Kadyrov sabem resolver questões, todo mundo já sabe muito bem. Ao mesmo tempo, os analistas chamam a atenção para outra particularidade. Aquelas leis absurdas que por muito tempo foram apoiadas pela comunidade Z, agora começam a funcionar contra eles mesmos. Portanto, o regime deixou claro que vai conseguir colocar todos na linha, sem exceção. Kubiliev foi multada. Bom, a punição, claro, não é tão severa quanto para os opositores da guerra, que raramente escapavam só com multas. Mas para a sociedade zec, isso foi um momento importante e, de muitas maneiras, um caso inédito. As leis que antes eram usadas para perseguir ativistas anti-guerra, políticos e jornalistas, agora se voltaram contra os próprios membros do zec. E, aliás, com bastante frequência. Ou seja, isso pode se tornar um fenômeno bastante comum. Da minha parte, só posso dizer, tomara que aconteça mesmo. Toda a comunidade zec, nos últimos dias, literalmente está pulando das calças discutindo quem ama mais a Rússia. E isso significa que sobra menos tempo para lavagem cerebral. E nem todos sobrevivem a essa luta, o que também é encorajador. Esta ata descreve a situação operacional nas proximidades de Pokrovsk. Putin foi ao extremo, protegendo seus flancos com um exército de Piak. As forças armadas da Ucrânia estão lutando contra o inimigo sem parar. O poder do Kremlin está ruindo diante de nossos olhos. Imagens chocantes, mais um plano traiçoeiro do inimigo. Algo também aconteceu perto de Zaporizhzhia. Não perca os primeiros detalhes em apenas alguns segundos.
Os ocupantes russos não param de tentar cercar as tropas ucranianas na região de Pokrovsk e Mirne Rada. Isso é na região de Donetsk, mas as forças armadas da Ucrânia continuam segurando essas cidades. Os soldados russos reclamam que uma nova tática está sendo usada contra eles. Mas o principal motivo dos problemas dos ocupantes é que o exército russo está recrutando todo tipo de gente. Estamos em missão em Pokrovsk. Agora eles estão contratando qualquer um. Seja você alcoólatra, drogado, atleta, estão pegando todo mundo. Essa é a realidade agora e é burrice negar isso. E quando aparecem esses tipos, eles ficam lá, todos bêbados. Grupo de sabotagem entram. Esses dias entraram uns caras desses, vieram, esfaquearam os caras, só porque alguém de plantão estava bêbado e não pediu a senha. Grupo de sabotagem ucraniano estão se infiltrando na retaguarda do exército russo e simplesmente eliminando os ocupantes inexperientes, que muitas vezes estão bêbados. Outro fator para o sucesso nessa direção é a destruição dos estoques de munição, que os russos tentam entregar para suas tropas usando sistemas robotizados. Os soldados russos são forçados a avançar praticamente no corpo a corpo. Apesar da pressão constante das forças armadas da Ucrânia, conseguem manter o controle de Pokrovsk e Mirnohrad. Isso se mantém porque continuamos mantendo firmemente as posições estratégicas na região de Rodinsk e na região de Rishini, impedindo assim que os russos fechem o cerco operacional, o que nos permite garantir a logística do nosso destacamento que atua. O Serviço de Segurança da Ucrânia registrou que os invasores estão tentando até mesmo atacar Pokrovsk usando moradores locais como escudo humano. Mulher! Homem, criança, 13 anos. O que eles disseram? Cidadãos? Leve-o consigo e leve-o consigo para fazer o cabelo. Deixa-os ir em frente, à sua frente. E eles verificam. Os ocupantes obrigaram as vítimas a caminhar à frente enquanto desocupavam os prédios da cidade. Essas ações dos grupos de ocupação da Federação Russa violam os requisitos do artigo 28 da Convenção de Genebra sobre a proteção da população civil durante a guerra e são qualificadas como crime de guerra. Em Pokrovsk, o número de combates com armas de fogo está aumentando e as perdas do inimigo devido ao fogo direto também estão crescendo. E talvez os defensores ucranianos recuem das fronteiras dentro dos limites de Mirnohrad. Isso permitirá direcionar os recursos liberados para manter o gargalo até a aglomeração Pokrovsk-Mirnohrad. Parece que, apesar de várias artimanhas, as forças armadas da Ucrânia ainda conseguirão manter suas posições nessa direção por um bom tempo. Que os militares decidam como exatamente devem continuar agindo daqui para frente. Se devem defender Pokrovsk e Mirnohrad ou realizar certas manobras com retirada para outras linhas e posições, evitando o cerco operacional das nossas forças e recursos. Aproveitando o fato de que a Ucrânia está enviando forças adicionais para Pokrovsk, o inimigo intensificou as ações ofensivas na direção de Zaporizhia. Segundo analistas do Deep State do exército russo, houve avanço próximo a Vesely, Vysokia e Zatisha. As cidades estrategicamente importantes de Orikhiv e Uliaipole correm o risco de ficarem cercadas. Drones russos estão forçando os moradores de Uliaipole a deixarem a cidade. Nas últimas semanas, a situação com os drones se agravou ao máximo. Agora a situação mudou radicalmente. Em agosto, os russos se aproximaram ainda mais da cidade e a intensidade dos bombardeios aumentou. Drones começaram a entrar na cidade. São tantos que o céu fica vermelho por causa deles, dizem tanto os policiais quanto os militares. E foi justamente a partir de agosto que a evacuação se intensificou. Segundo analistas, restam não mais que 8 quilômetros para as tropas de ocupação chegarem a Uliaipole. Os russos estão tentando avançar para o nordeste de Uliaipole com o objetivo de isolar a cidade e cortá-la das principais rotas logísticas. No entanto, as forças armadas da Ucrânia estão bloqueando essas tentativas. Urgente, o general Gerasimov se meteu em uma grande encrenca. Detalhes chocantes vazaram. O chefe do Estado-Maior da Rússia arrumou uma amante, comprou imóveis caros, carros de luxo e tem parentes nos lugares certos. Tudo tramada. Os jornalistas, por sua vez, descobriram algo que dificilmente poderá ser apagado da internet. No que realmente está ocupado Gerasimov, enquanto o exército russo morre aos montes na linha de frente, você vai saber em instantes.
Um novo escândalo envolvendo o chefe do Estado-Maior, Valery Gerasimov, estourou na mídia russa. Projetos investigativos estão publicando materiais nos quais afirmam que a suposta amante do general, Olena Selipanova, conseguiu cargos em estruturas do Ministério da Defesa e imóveis caros no centro de Moscou. A declaração de bens de Gerasimov é modesta. Jornalistas estimam que a família do chefe do Estado-Maior das Forças Armadas da Rússia, Valery Gerasimov, tem propriedades com patrimônio líquido entre 100 e 150 milhões de dólares. Segundo jornalistas, além de sua família oficial, Gerasimov tinha uma terceira família mantida em segredo por muitos anos. Segundo os investigadores, Selipanova, de 47 anos, deu à luz uma filha do general em 2014. E 5 anos depois, Gerasimov reconheceu a paternidade, conforme revelam vazamentos que chegaram à redação. Enquanto isso, a esposa oficial do chefe do Estado-Maior da Rússia também não tá nada mal. Em janeiro de 2013, a esposa de Gerasimov registrou em seu nome um apartamento no Campo Kodinsky. A área dele é de 131 metros quadrados. Rua Avia Constructora Mikoyana 14. Este é um condomínio residencial de classe empresarial chamado Privat Square. O valor médio do metro quadrado aqui é um pouco mais de 380 mil grivnas. Assim, o imóvel da esposa do chefe do Estado-Maior é avaliado em cerca de 50 milhões de grivnas. Antes do nascimento do filho da amante de Gerasimov, Selipanova trabalhava em pequenas empresas e no ramo hoteleiro. Mas depois, segundo relatos, ela foi empregada em uma unidade militar do Ministério da Defesa e, mais tarde, diretamente no Ministério. Lá, ela trabalhou por 5 anos e alcançou o cargo de referenda do Serviço Público de primeira classe. O que ela faz atualmente não se sabe ao certo. Paralelamente, segundo investigações, a mulher começou a comprar imóveis de luxo. De 2019 a 2024, ela conseguiu se tornar proprietária de vários apartamentos no bairro Tagansky, além de uma residência espaçosa em Ramovnik, e de um apartamento em um famoso prédio à beira do Ur. Será que essas propriedades estão em copropriedade com o próprio Gerasimov? Em 2014, o general Gerasimov construiu uma casa de 500 metros quadrados em um, cito, condomínio estritamente vigiado chamado Afeneiva. E alguns anos depois, ele construiu uma sauna gigante de 236 metros quadrados. É assim que a propriedade de Gerasimov parece vista por satélite. O proprietário dessas casas está oculto nos registros do Rosserrestre. Todos esses imóveis pertencem à Federação Russa. O valor total das compras da amante, segundo estimativas, pode ultrapassar 200 milhões de rublos. Dizem que Selipanova se locomove em carros de luxo. Após o início da invasão em grande escala da Ucrânia, a mulher viaja regularmente para a Turquia. Os dados sobre a travessia de fronteira, analisados pelos jornalistas, mostram pelo menos 7 viagens para a Inglaterra em 2 anos. Os investigadores também dedicam atenção especial aos familiares. O irmão de Selipanova, Sergei, ocupa um cargo importante em uma empresa de petróleo e gás associada ao círculo de gestão da Rosneft. Neste momento eu tenho tudo. Eu tava com você, Darina Gutskalo, mas notícias terríveis na nossa próxima edição. E por enquanto, não se esqueça de se inscrever e deixar seu like. Até a próxima!